Essa revisão, nós iremos... Vocês estão todos me ouvindo, né, direitinho? Sim. Ótimo, ótimo, perfeito. Pronto, eu coloquei na tela cheia, então não vou conseguir ler as mensagens, né? Mas os meninos estão lendo, qualquer coisa podem levantar a mão, podem falar, não tem problema nenhum. Essa monitoria aqui é para nós, estamos em família. Aproveita a oportunidade para tirar todas as dúvidas, porque a gente quer que todo mundo tire 10. A monitoria vai ser toda estruturada em questões. Aí vocês podem tentar resolver, se ninguém falar nada, eu já vou respondendo logo. Então, primeira questão é essa, né? Qual estrutura listada abaixo não representa um dos componentes? Diga. Não comparecendo. Não tá Não compartilhando. tá espelhando a tela, amiga. Ah, é porque faz tempo, gente, que eu não faço isso. Desculpa. Realmente foi bem. Peraí. Agora vai. Agora vai, né? Tá aparecendo aí. E agora? Agora foi. Já foi. Ai, que bom. Olha aí. Pronto, então, mais uma vez aqui a capa, né? Os monitores sou eu, o Romenick e a Jennifer. Nós estamos à disposição e vamos começar logo, né? Para todo mundo ter tempo de estudar aí mais tarde. Qual estrutura listada abaixo não representa um dos componentes da prótese parcial removível? Item A, retentor. Item B, conectores. C, cela. Ou D, nicho. Valendo R$1.000. D. Isso, estão falando aqui no chat. Estão falando o quê? No chat. Nicho, pronto. D. Alguém tem alguma dúvida nessa resposta? É o item D mesmo. Alguém acha que... Sem dúvida, Clara, pode passar. Pronto. Beleza, então vocês acertaram, é o nicho. O nicho ele vai ser uma cavidade preparada no dente pilar, tanto direto como indireto, né? Para alojar os apoios, aumentar o suporte e a estabilidade. Então, ele não faz parte da PPR porque, na verdade, ele é um desgaste, né? Ele vai ser feito com a broca 2130 ou 2131, a depender do tamanho do dente. E o nicho pode ser confeccionado sobre o dente rígido, sobre blocos metálicos, restaurações de amálgama, resina, não importa. Ele pode ser confeccionado. E uma observação, né, sobre os apoios é que eles não conferem a propriedade de retenção. O nicho, como vocês veem, né, pelo formato da broca, ele vai ser uma cavidade expulsiva. Ele não vai promover nenhuma retenção, ele vai ser totalmente deslizante, né, o contato do apoio com o nicho. Então, não tem propriedade de retenção. Segunda questão. Segundo a classificação de Kennedy, a prótese parcial removível, que compreende a área desdentada bilateral, localizada posteriormente aos dentes naturais, é a classe... Ah, Ótimo. Aqui essa imagem é só para a gente não confundir, porque... Ui, vale, voltou sozinho. Pronto. É que a classe 1, como a questão está descrevendo, né? Aqui uma classe 1 normal, sem nenhuma modificação. E é isso, extremo livre bilateral, sem nenhum dente posterior, né? Mas pode acontecer de a classe 1 vir com alguma modificação e a pessoa confundir na hora da prova. Por que que nesse caso aqui, dessa imagem, não seria uma classe 4? Porque primeiro tem que contar os posteriores. leva em Pronto. consideração a região posterior. Isso mesmo, pelo Applegate, o posterior ele tem a prioridade. E além disso, também, porque a classe 4 não aceita modificação. Se aqui fosse uma classe 4, esses dois espaços não poderiam entrar na classificação. Tinha que ter dente. Então é classe 1, mode 1. Para, a gente tá voltando sozinho. Deixa eu dar mais. Ninguém viu. Não é? Oh, meu Deus, estragou a surpresa. Na confecção da prótese. Olha, meu Deus. Pronto. Na confecção da prótese parcial removível, o delineamento do modelo de estudo é essencial para o efetivo diagnóstico e planejamento do tratamento. São objetivos da etapa do delineamento.
1. Determinar a trajetória de inserção e remoção da prótese parcial removível. 2. Identificar as superfícies proximais dos dentes que servirão de planos guias. 3. Localizar e medir as áreas dos dentes que serão utilizadas como retenção. E 4. Delinear o equador dental. Pronto, o item é mesmo. O único erro do item 4 é essa questão do equador dental, que não interessa para nós o equador dental. Só para ficar mais claro, né, a diferença aqui é que, por exemplo, para esse dente, né, eu acho que vocês veem o meu mouse, né? Para esse dente, o equador dental dele poderia ser mais aqui no meio, mas esse equador dental ele não vai interferir em nada, porque a peça protética, a parte metálica, ela é uma peça única, toda fundida. Então, eu preciso que ela atravesse os dentes ao mesmo tempo. Não adianta atravessar o equador de um e não do outro, né? Alguém entrou? Foi? Não, né? Só um Não, eu tenho só uma dúvida. Essa questão dos planos guias é só se o dente não tiver paralelismo, né? O dente, em geral, não vai ter, né? A não ser que o paciente já usava PPR antes, mas em geral eles não vão ter. Aí, se não tiver, a gente vai sempre precisar confeccionar o plano guia. Certo. Obrigada. Se já vier, né, bem plano, aí a gente não faz desgaste nenhum. Outra coisa que também nessa questão, que é a primeira vez que eu li, fiquei em dúvida, foi sobre essa palavra aqui, localizar e medir, que a gente não costuma fazer isso na prática, né? Mas é uma das funções também. A gente pode, depois que traça a linha delineada, a gente tem a liberdade de medir essa área, que será retentiva e a área expulsiva. Então, também é uma das funções. Ok. Qualquer dúvida, pessoal, podem interromper, certo? Outra questão também é que, às vezes, na prática, eu vi que alguns tiveram dúvidas sobre essa linha, se ela devia ser bem no meio, se podia ser muito acima, muito abaixo. Aí, agora, aproveitando que nós estamos falando de delineamento, em que posição, com relação a essa linha delineada, em que posição deve ficar o braço de retenção e de oposição? De retenção é abaixo e de posição é assim. Pronto, perfeito. O de retenção vai ficar abaixo, geralmente na vestibular, e o de oposição vai ficar acima, porque a linha delineada divide a superfície justamente na área retentiva e na área expulsiva. E a gente não tem interesse nenhum de que seja o trocado isso, né? Tem que ter essa liberdade de a prótese sair, entrar e sair. Eu tenho uma dúvida também, que é sobre a ponta do grampo. Eu não sei se é nos apontamentos de ponto, não lembro. Mas eu posso ter só aquela parte do corpo acima do equador protético e só a ponta abaixo, né, também? Isso mesmo. Vai ter até uma questão falando sobre isso. É desse jeitinho que você disse. Tá certo. Sobre os grampos usados nas próteses parciais removíveis, não podemos afirmar: a. O efeito retentivo dos grampos circunferenciais, ou braçadeiras, se dá por torção, enquanto que o dos grampos de ação de ponta por flexão. B. Os grampos, quanto à sua função, são classificados como de retenção direta, de retenção indireta e de oposição. C. Os grampos são constituídos basicamente por braço de retenção, braço de oposição, apoio e corpo. D. Os grampos, quanto à sua construção, são classificados como adaptados e fundidos. Eu acho que Falaram B, claro. Meu chat está confuso. Eu não iria de A nem de B. Então, entre A ou B, né? Eu não sei nenhuma. É difícil. Clara, tu pode explicar isso de torção e flexão? Pois é, acho que eu não entendo bem não isso aí. Eu também nunca vi não essa parte. Nunca nem vi. Ainda bem, Isso que eu né? ia perguntar. Eles deram isso, essa questão? Pois é. Explica pra gente esse negócio de adaptado, fundido, eu não sei o que é isso, não. O circunferencial é uma flexão ocluso gengival, né? Não? Foi muito Eu não bom sei, que eu acho que é o vocês... contrário.
Foi muito bom que vocês não tenham visto essa parte da torção, porque realmente é o item errado, né? Não existe nenhum grampo que tenha ação de torção, ele não torce, não age torcendo nada. A ação dos grampos vai ser assim, se for circunferencial, vai ser de abraçamento. E se for de ação de ponta, tropeçamento. Esse é o mecanismo de ação. Aí, vocês poderiam explicar qual dos dois é o mais retentivo? Por quê? De ação de De ponta. tropeço. O de ação de ponta é o mais retentivo. E aí a explicação é pela física, gente. Porque a força, se ela for aplicada uma mesma força, né? Uma mesma pressão numa área maior, aí a força vai ser menor. Mas se for uma mesma pressão em uma força menor, gente, desculpa, mesma pressão, mas numa área menor, a força vai ser maior. Então, quando você vem com a ação de abraçamento, ou seja, aquele grampo está tendo muito contato com o dente, está abraçando, né? Então, a área de contato é maior. Aí a força fica menor. E no caso de ação de ponta, o contato, a área, é só um ponto mesmo. Então, a força é bem maior. É como se você fosse passar um rodo. Aí, na hora que você vai passar o rodo, lá ali no chão, né, na divisão do azulejo com o outro, você sente de uma forma. Você sente aquele batente. Se você fosse girar o rodo ao contrário e passar o cabo, você ia sentir aquele mesmo batente bem maior. Porque a área do cabo é bem menorzinha do que a da parte do rodo. Esse era o exemplo que o Matterson usava, para a gente entender que a ação de ponta, ele tem uma força, nesse caso, de retenção maior. Aí os outros itens. Realmente esse daqui... Clara, Diga. rapidinho, circunferencial, abraçamento e ação de ponta é o que mesmo? Tropeçamento. Tá. Tropeça. A pontinha do ação de ponta vai tropeçar naquela área retentiva, volumosa da vestibular do dente. Tropeça ali, como se fosse só... Beleza. Aí nos outros itens, né? Os grampos, eles são realmente classificados. Aqui é engraçado esse item, porque na verdade não existe grampo de oposição. Mas a gente colocou essa questão justamente para, num caso de VUF, vocês verem que às vezes pode vir na questão, ao invés de, tipo assim, chamar grampo de braço e braço de grampo. Isso pode acontecer. Então, esse item está considerado correto. Retenção direta, indireta e de oposição. Aí é o outro item, o C. Eles são constituídos, esse aqui é o mais correto, né? Que não resta dúvida. Braço de retenção, de oposição, apoio e corpo. Isso aqui os circunferenciais, né? E também os de ação de ponta, né? E o item D, isso aqui é só para também no item de VOF, na prova, vocês saberem que existem os grampos adaptados. Que a gente nunca vai ver na disciplina, nunca usa, a gente só usa os fundidos, né? No laboratório, que são fundidos, mas adaptados a gente não costuma usar. Só que antigamente, né, no começo das PPRs tinha. Tem umas mensagens aí. Alguém quer ler, quer perguntar? A Bia levantou a mão e eu quero fazer uma pergunta também. Pode fazer, Bia. Diz. Volta lá para aquela questão, é só para te perguntar quais são esses de retenção indireta e quais são os de retenção direta. Era essa a minha pergunta também. Perfeito. Os grampos de retenção direta, eles recebem esse nome porque eles são vizinhos diretos ao espaço protético. Toda vez que o dente está vizinho ao espaço protético, se ele não tiver nenhum problema, ele obrigatoriamente vai receber um grampo. Acontece às vezes, vocês devem ter visto na prática, de às vezes, tipo assim, é um dente que seria uma classe 3, né? Então, tem um dente posterior. Só que aquele dente é um terceiro molar, ou então é um segundo molar, mas ele tá bem baixinho, ou então tá inclinado, sofreu alguma coisa. Aí a gente não vai usar, é uma exceção. Mas, geralmente, a gente usa se tiver vizinho ao espaço protético. Então, repetindo, se tiver vizinho ao espaço protético, é um grampo de retenção direta. Aí, os grampos de retenção indireta são todos aqueles que a gente coloca por acréscimo, que não estão bem vizinhos ao espaço protético, mas a gente coloca para aumentar a estabilidade. Ficou mais claro? Sim. Pronto. Obrigada. Por nada. Clara, rapidinho. Diga. Todo apoio, ele vai ser retenção indireta? Essa pergunta é muito boa. Foi aqui o que eu coloquei nessa
Observação: tem um dos PDFs desse que o professor Marcelo manda, que um dos autores considera que o apoio confere retenção indireta. Gente, tava desse jeito o item na prova, né? Os apoios conferem retenção. Aí eu marquei que conferiu, porque a retenção indireta é um tipo de retenção. Mas não, o professor não considerou. Nem quando eu expliquei isso, ele não considerou. Apoio não confere retenção. Essa é a máxima que a gente leva para as questões da prova. Ignora essa parte da retenção indireta, não confere. Beleza? Amiga, Diga. claro, a professora Ana Cristina, ela, quando eu perguntei, foi alguma coisa parecida. Ela falou que se tivesse dúvida nisso, porque eu também tivesse essa dúvida, ela disse que era só pensar que se só existisse esse ponto e você tentasse tirar, ele saía ou não saía. E aí que eu me guiasse por isso. Eu perguntei sobre a retenção também nesse grampo. Pronto, você está No falando espaço. a respeito do apoio também, né? Do apoio. Eu tinha perguntado se tinha retenção, se poderia contar. E ela disse que era só pensar, se tivesse só ele, se você puxar, Isso. ele vai sair ou não. Aí eu falei que sairia e ela disse, então não tem retenção. Não pense assim. Perfeito. Esse é o raciocínio. Ele realmente não segura, porque é uma cavidade expulsiva. Não segura. Aí pronto, agora... Próxima questão. Diga, pode perguntar. Tem gente perguntando sobre o grampo de oposição, também daquele mesmo item. Pronto. Esse grampo de oposição, como eu estava dizendo, muitas vezes grampo é chamado de braço. Acontece às vezes, como eu falei, né? A gente tem os de retenção direta. Aí, na hora de fazer uma retenção indireta, não colocar um grampo completo. Colocar só um braço de oposição e o apoio. Isso pode acontecer, porque vocês, acho que já, não sei se já viram, mas tem três forças, né? 3 princípios biomecânicos que vocês vão ter melhor a aula, que é retenção, estabilidade e... Meu Deus, fugiu o outro. Suporte. Retenção, suporte e estabilidade. A estabilidade vai ser contra as forças laterais. Então, por isso que às vezes é interessante você colocar uma oposição dessa, mesmo sem ter um braço de retenção, porque você está ajudando ali nas forças laterais. Mesmo que não vá segurar a prótese, né, da remoção, mas você impede que ela fique se movimentando, báscula. É mais ou menos por aí. Então, esse grampo de oposição, na verdade, quando a gente vai fazer uma retenção indireta e coloca só o braço de oposição e o apoio, sem colocar o braço de retenção. Ficou mais claro? Deu certo. Pronto. Qualquer coisa eu repito. Essa aqui a gente não leu ainda, né? Questão 5. Os dentes pilares das próteses parciais removíveis precisam estar estabilizados para que não sofram danos durante a inserção e retirada da peça protética da boca. Para tanto, devem ser confeccionados nestes dentes os chamados planos guia. Sobre este tipo de preparo pré-protético, analise e julgue. A ação dos planos guias não se dá isoladamente, mas através da ação contatante que se verifica entre esse elemento e o grampo de oposição. A estabilização rotacional, proporcionada pelos planos guia, ocorre exclusivamente no sentido horizontal. 3. Os planos guia são fundamentais na ativação da deformação elástica que os grampos de retenção devem sofrer, para ultrapassar o equador protético no dente pilar, durante a inserção e remoção da prótese na boca. Eu acho que é A, mas eu não sei o item 2. Pronto. Alguém tem outro palpite? Eu acho que não, porque ele não tem que sofrer deformação, ele tem que entrar sem sofrer deformação, né? Pronto, vamos esclarecer. Eu vou passar para a resposta. A resposta é o item A mesmo. O que tem que sofrer deformação elástica é o grampo de retenção. Tá aqui, os grampos de retenção devem sofrer. Que ele, como eu falei, às vezes braço é chamado de grampo e grampo é chamado de braço. Então, o braço de retenção ele precisa sofrer uma deformação, que é quando ele vai passando pela parte mais larga do dente, ele se distende e depois ele retorna à sua forma original, quando ele desce. Aí, por isso, né, então ela é considerada correta, porque a gente costuma pensar em plano guia muito na face proximal.
que, na verdade, a maioria dos planos guias que a gente faz é justamente vizinho ali ao espaço protético. Mas o plano guia, ele não é só na face proximal, ele pode ser também na palatina, na área do braço de oposição. Se o braço de oposição, aliás, se a face palatina, né, for muito volumosa, pode ser necessário fazer um plano guia ali também. Então, o plano guia ele tem essa função de ter o contato, né, como falou aqui, ó, a ação contatante com o plano guia e o braço de oposição, e ele precisa também estabilizar essa ativação do braço de retenção. A 2 só vai estar errada porque a estabilização não vai ser só no sentido horizontal. Vocês vão ver melhor depois essa parte da biodinâmica, né? Que os movimentos são infinitos sentidos, né? Pode ser horizontal, pode ser um pouco angulado. Então, quando existe essa estabilização, é em mais de um sentido, não é só no horizontal. Alguma dúvida nessa questão? Pode só explicar o item 3 de novo, por favor. Pronto. O plano guia, ele é o quê? É um desgaste, né? Então, é um desgaste que vai permitir que o braço de oposição e que também o conector menor, né? Tudo que é rígido ali na parte metálica, vai permitir que eles entrem. Entrem normalmente sem empurrar o dente. Ou seja, sem, como ele falou aqui, precisa estabilizar o dente, sem empurrar o dente, porque senão iria ferir ali o tecido periodontal. Então, o plano guia, ele ajuda na ativação do braço de retenção. É isso que ele está dizendo. O plano guia é fundamental na ativação da deformação elástica que os grampos de retenção devem sofrer. Se o plano guia não fosse feito, iria haver ali naquele momento uma força pendendo mais para um lado do dente. Toda vez que o dente fosse entrar, que a prótese fosse entrar, iria gerar forças negativas, né, sobrecarga para aqueles dentes pilares. Aí, quando você confecciona o plano guia, ele fica estabilizado, ele entra livremente. E ele ajuda, né, porque ele vai ter o contato com o braço de oposição. O braço de oposição é rígido, então ele vai permitir que o outro se flexione sem o dente ser mexido. E aí pronto, então o braço de retenção vai sofrer essa deformação elástica, ultrapassar o equador protético do dente pilar durante a inserção e remoção da prótese. É porque se você for pensar, essa função é mais do braço de oposição do que realmente do plano guia, mas ele participa, é uma função dividida, uma colaboração deles dois, plano guia e braço de oposição. Deu para entender um pouquinho mais? Pronto, deu. Deu, né? Pronto. Obrigada. Por nada. Clara, tu Ui. pode explicar de novo o item 1? Pronto. Ui. A ação dos planos guia não se dá isoladamente. Como eu acabei de falar, o plano guia, ele é o quê? Um desgaste. Ele sozinho não faz nada, né? Mas como é que ele funciona? Através da ação contatante, ou seja, do contato entre o plano guia, esse elemento, e o grampo de oposição. Quando o plano guia e o grampo de oposição estão em contato, eles participam dessa estabilização do dente. Quando o grampo de oposição, que é o braço, né, de oposição, ele entra em contato com o plano guia, ele entra livremente, sem fazer nenhuma força lateral naquele dente pilar, e ele permite, o braço de oposição permite que o braço de retenção se expanda, né, assim, seja deformado. Qual seria a sua dúvida mais, assim, precisamente? É porque o grampo de oposição, ele não ia ser confeccionado depois que fizesse o plano guia, não? Sim, sim, o braço de oposição. Isso mesmo. O plano guia é confeccionado antes, aí depois a gente manda para o laboratório e ele vai fazer o braço de oposição e o restante. Mas aqui nessa questão ele está falando já depois de a prótese estar pronta. O plano guia a gente fez no modelo e fez também na boca do paciente. Ele permanece com o paciente. Aí como é que vai ser a ação do plano guia? Vai ser juntamente com o braço de oposição. Os dois em contato vão fazer essa estabilização do dente pilar. É uma ação dos dois.
Você pode... tá certo. Ficou mais Obrigada, claro? entendi. Entendeu mesmo, né? Sim. Pronto. E a questão 6, essa aqui a gente incluiu, né? Porque muitas pessoas perguntaram sobre as moldagens. E essa daqui, então, com relação às moldagens funcionais na PPR, a grampos, assinale a alternativa incorreta. A moldagem pela técnica da DVO não depende da prévia confecção da estrutura metálica e montagem dos dentes artificiais. B. Para a técnica de moldagem mista, com o uso de moldeira individual, utiliza-se alginato para moldagem da parte dentada. C. Para a aplicação da técnica de Applegate, a estrutura metálica já deve estar confeccionada. E D. A técnica de moldagem mista também pode ser feita com moldeira de estoque e silicone de condensação. Eu acho que é A. Acho que é A também. Ótimo, muito bem. É a A mesmo. Por que os outros itens estão errados? Alguém poderia apontar? O item B está errado aonde? Na verdade, estão certos, não? Desculpa. Desculpa, estão todos corretos, desculpa. Eu me troquei as bolas aqui. Eu estava querendo dizer que essa técnica de Applegate, eu não sei se vocês viram na aula, mas eu dei uma pesquisada. Então, não é importante que saibam, né? Porque a gente não vai utilizá-la muito, mas é uma técnica em desuso, em que a gente fazia a moldagem de trabalho com moldeira individual. Então, era uma etapa a mais, por isso hoje já está em desuso. Mas aí vocês fiquem sabendo, né, que para essa técnica, a estrutura metálica já deve estar confeccionada. Como está tudo verdadeiro, a gente guarda essas informações, caso caia na questão ali de VOF, uma coisa, né? Aí a moldagem mista. Mista quer dizer que tem 2 materiais. Então, não tem problema ser feito com moldeira de estoque e silicone de condensação. E a outra aqui, a mista, de novo, né? Falando que ela pode ser feita com a moldeira individual e pode usar alginato para a parte dentada. Essa técnica mista é mais quando assim, quando o dente, ó, a arcada do paciente, ela é tem muita fibra mucosa. Tem tanta fibra mucosa, é uma classe ou 1 ou 4 tão ampla, que você dá preferência a fazer com um material que copie melhor a fibra mucosa, como se fosse uma PT, uma prótese total, que você precisa copiar bem ali o rebordo. Então, você pode utilizar uma moldagem mista e colocar o alginato só na parte dentada. Alguma outra dúvida de moldagem? Eu tenho muita dúvida acerca da moldagem funcional. Porque, assim, Eu não também, entrou na minha não cabeça, entendo nada. não entrou, tipo, quando que eu faço? Uma hora eu acho que isso é para fazer quando, após a prova dos dentes, eu perceber que tem uma região ali de báscula, porque não houve a cópia correta, outra hora eu acho que ela tem que ser feita sempre. E aí fiquei na dúvida, muito na dúvida nessa parte. A moldagem funcional, em geral, tipo assim, no ideal, né, você não vai precisar fazer. Não vai precisar fazer porque geralmente os nossos pacientes têm quantidade de dentes suficientes, né, para suportar aquela PPR sem problemas. E também porque você espera que o laboratório faça tudo direitinho, tudo adaptado. Quando é que você vai fazer então a moldagem funcional? É quando você tem um paciente que tem uma classe 1 muito ampla, por exemplo, ele tem mais mucosa do que dente, né? E ali você vai ver que mesmo que o laboratório faça tudo de forma ideal, tudo direitinho, mas mesmo assim vai ser uma peça de extrema dificuldade na adaptação. Então você pode percebendo, por exemplo, 1 ano de uso ali, porque geralmente vocês vão ver que a média de tempo de duração da PPR é de 5 anos, mas aí digamos que o paciente é uma classe 1 bem ampla. Então, nesse caso, com 1 ano de uso, você vai ver que a prótese já vai estar toda desadaptada, balançando muito e tudo, e aí você abre mão, você lança mão, né, dessa técnica de moldagem funcional, porque como ela é tão nova, 1, 2 anos, né, a parte metálica vai estar bem conservadinha, e você só quer melhorar a parte da resina acrílica que vai abraçar o rebordo residual, o rebordo do paciente, a fibra mucosa e o rebordo. E aí, nessa parte, você vai colocar um material de moldagem e vai fazer a moldagem com a PPR tudo junto. E ali, o laboratório vai poder fazer como é que dizem? Colocar na mufla, né? E aí vai poder fazer uma nova parte acrílica
preservando aquela parte metálica, a velha, né, que já tinha, que não é tão velha assim. É isso, é nessa ocasião que você vai usar. Ficou mais claro? Entendi. E essa moldagem mista é aquela que eu utilizo uma pasta fluida e depois refino com alginato, ou aquela que eu uso uma pasta fluida e depois eu uso uma pasta pesada? Isso. Porque a gente não aprendeu com esse nome, né? Isso, mista é porque vai utilizar 2 materiais, 2 ou mais, né? Tá, beleza. Obrigada. Nada. Cara, o que é técnica de DVO mesmo, hein? De qual? Applegate? DVO. Ah, DVO. Técnica da DVO é um sinônimo para moldagem funcional, porque você vai fazer, também tem esse nome de moldagem de boca fechada, por isso é chamada de DVO também, porque você vai pedir para o paciente colocar a PPR com aquele material de moldagem, ele vai como se fosse colocar a PPR como ele sempre coloca, e vai ocluir. Nas moldagens normais da gente, a gente usa a moldeira, né? E a moldeira, ele vai ficar com a boca aberta. E na funcional, ele vai morder para que o laboratório tenha a referência da DVO dele. Então, é um sinônimo. Deu para entender? Certo, obrigada. Pronto, agora eu vou passar a voz aqui para o próximo colega, que vai continuar aqui com as questões. Opa! É o Romanic. E já tá com a resposta. Maria. Ele tá falando alguma coisa? Acho que o microfone tá ligado, mas não tá saindo nada. Gente, eu acho que eu vou ler aqui por ele. Questão 7. Qual é a única parte do sistema de grampo que deve ser flexível? Foi a pergunta de uma pessoa aqui durante a monitoria. Apoio, terço médio do braço de retenção, braço de oposição ou ponta ativa do braço de retenção? Foi minha dúvida naquela questão lá, porque para mim nada tinha que ser flexível, eu tinha entendido assim, mas eu que viajei mesmo, foi mal. Pronto. Bem provavelmente a professora Ana Cristina deve ter dado para vocês o exemplo do óculos. Um óculos, quando você vai colocar, ele tem que ter uma certa flexibilidade para poder entrar, mas ele também não pode ser bem flexível demais, senão ele vai cair. Aí a gente precisa que da mesma forma aconteça com a PPR, que tenha essa adaptação. Por isso a gente vai querer que vocês vão entender, né? Ninguém fala. A ponta ativa do braço de retenção. Porque o braço de oposição, como eu falei, ele vai estabilizar essa deflexão do braço de retenção. Então, ela vai existir. Essa flexibilidade vai existir só na ponta ativa do braço de retenção. Mas na frente, quando vocês forem pegar o paciente já para fazer os ajustes, né? Depois que ele já estiver usando ali uma semana, vocês vão ver que vai ter grampo que vai ficar apertado. Ou então que vai ficar muito frouxo. Aí vocês vão pegar aquele mesmo alicate de orto, o 139, e vão dar uma apertadinha. Aonde? Na ponta ativa do braço de retenção, que é a única parte flexível. Com cuidado para não quebrar. Alguma dúvida? Ai. Esse terço médio do braço de retenção é o corpo, é? Não é o corpo. O braço de retenção, ele é um retângulozinho. O terço médio é a parte do meio, é só isso que ele quer dizer. Porque corpo é sinônimo de conector menor. Ah, tá. Entendi. Se você falar corpo, pode ser que a pessoa entenda conector menor. Tá certo, entendi. Aí a ponta ativa é a extremidade do braço de retenção. Se não tivesse nenhuma flexibilidade, como é que esse braço de retenção iria passar pelo equador protético, né? Então, ele tem que ter uma certa flexibilidade, para depois voltar ao seu formato normal. Questão 8. Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo agora? Agora eu tô. Faz o tempo que eu falo e saiu o áudio. Vou ler aqui.
Sobre o sistema de grampos de retenção, é incorreto afirmar que, item A, durante as atividades funcionais, a retenção da prótese deve ser suficiente para impedir o seu deslocamento, no sentido cérvico-oclusal. De forma contrária, o sistema de grampos não desempenha adequadamente a função para a qual se destina. Item B. Contribuir para a estabilidade da PPR, além de estabilizar o pilar diante da ação de forças horizontais, que tende a desestabilizá-lo durante a inserção ou remoção, que seria nos movimentos durante a mastigação, também são funções atribuídas ao grampos. Item C. Durante o repouso, os grampos não devem exercer qualquer forma de ação sobre os dentes pilares, ou seja, devem estar passivos. E o item D. O grampo seja uma estrutura única, cada componente apresenta uma função importante e distinta. Portanto, nenhuma parte pode ser desconsiderada ou minimizada. O sistema de grampo deve apresentar um apoio, um braço de retenção, um braço de reciprocidade, ou de oposição, né? E um elemento de oposição. E aí, qual item está incorreto? C? Mais alguém? O item C está correto, porque os grampos não devem mesmo exercer qualquer forma de ação sobre os dentes pilares. Caso eles exerçam alguma ação, isso pode acarretar imobilidade do dente, traumatismos, entre outras coisas, que pode levar à perca do dente pilar. O item incorreto é o item D, pois o sistema de grampo... Por que não há? Eu fiquei em dúvida desse negócio de não devem exercer qualquer forma de ação. Estabilidade já não seria uma ação, não. A estabilidade só vai ser percebida, né, quando houver uma ação lateral nele. Enquanto estiver parado ali, não tem nenhuma ação nos grampos. Isso é o correto. De reter, não? Então, não é considerado como se fosse. Não é considerado. A ação de reter é quando? Quando, por exemplo, eu tenho um alimento pegajoso, e aí eu puxo a prótese no sentido cérvico-oclusal. Ali a ponta flexível do grampo, ele vai reter essa ação de puxar a prótese, entendeu? Entendi. Alguma outra dúvida nessa questão? Por que não é A também? Por que não é A? Foi o que eu acabei de falar. Porque não é A. A retenção ela é suficiente para impedir o seu deslocamento no sentido cérvico-oclusal. Então, essa é a função da retenção, impedir esse deslocamento no sentido cérvico-oclusal. E aí, se eu conhecer essa função, eu ter de forma contrária. Não entendi como é que está escrito na interpretação textual, eu sei, mas... Ou seja, caso houvesse, caso ela não impedisse, ele não desempenharia a função adequada da prótese, entendeu? Tá, entendi. Explica por quê, AD. AD. O sistema de grampo deve apresentar um apoio, um braço de retenção, um braço de reciprocidade e um elemento de oposição. Ou seja, ele tem um braço de reciprocidade, sim, mas não tem um elemento de oposição, seria tipo um elemento antagonista. Não entendi. Tá ambíguo, entendeu? Não entendi também. Eu não entendi. Tá repetido, a oposição do braço. Pois é, o braço de reciprocidade é o braço de oposição. É isso? Isso. Aí quando ele fala elemento de oposição, tá repetindo mesmo. Entendi. Isso. Mas são sinônimos? Braço de reciprocidade e braço de oposição é sinônimo? Isso. É uma pegadinha. E por que existem grampos que dizem que tem um braço de retenção e reciprocidade, não de retenção e de oposição? São os grampos de ação de ponta, no caso. Porque, às vezes, não é necessário ter esse braço de oposição. Entendeu? Mas não são sinônimos? Só muda o nome, então. Isso mesmo. Mais alguma outra dúvida? Só uma dúvida agora. Pode voltar lá de novo. Volto. A minha dúvida foi essa que você acabou de falar. Toda vez tem que ter, né, não? Um braço de oposição. Mesmo que seja ação de ponta, os conferencial sempre tem que ter, não? Não. A não ser o Ralph, né? Isso. Ah, beleza, mesmo. Essa é a exceção, então, do braço de oposição?
Pode repetir, não escutei direito. Qual é a exceção mesmo de não precisar de um braço de oposição? O have. Só isso mesmo. Pode passar, né? Eu tenho outra dúvida. Sobre exemplo, não sei se vai ter questão sobre isso, mas era sobre aqueles grampos de ação de ponta. Se aquelas duas garrinhas, tipo, no T, aqueles dois são chamados, tipo, dois braços, ou é um braço só? Ou se não é braço? Como que é chamada aquelas, tipo, no caso do T? Não entendi direito a pergunta. Ali É um braço só. É um braço só ou são dois braços de retenção? É um braço só. O braço é o corpinho todinho e a extremidade. Entendi. Tá. O corpinho que eu digo do grampo, né? Do braço. É desde o momento que ele sai da cela até ficar lá na área redentiva, tudo isso é um braço só. Mesmo que ele tenha formato de T, de U, mas é um braço. Mesmo aqueles grampo mesodistal? Mesmo grampo mesodistal. É um braço só, aquilo ali. Ali de oposição, no caso, né? Acho que já pode passar, né, então? Mais alguma outra dúvida? Certo. Item 9. Sobre os grampos de ação de ponta, é incorreto afirmar que: item A. Tem essa denominação devido ao pequeno contato que mantém com a coroa dentária, quando comparados aos circunferenciais. Item B. Seu traçado vai da face gengival para a oclusal, alcançando a zona retentiva sem cruzar o equador protético. Item C. Somente sua porção retentiva, ao contrário dos grampos circunferenciais, entrará em contato com a superfície do pilar. E o item D. Estão indicados, por exemplo, em situações em quais os dentes pilares estão inclinados para as faces vestibular ou lingual, e em dentes pilares com contornos anatômicos de tecidos duros e moles proeminentes. E aí, galera? Não estou vendo o chat, né? Então seria bom o pessoal falar no áudio. Qual o item? Acho que é qual? Eu acho que é D. Mais alguém? Poderia ser B também, não? Eu acho que cruza, não? O equador protético. Se cruzar, fica como oposição e não como retenção. É isso mesmo. O item correto é os dentes que estão inclinados são outros tipos de grampos que são indicados. Eles, no caso, por exemplo, o grampo ação reversa ou o grampo de ação posterior, eles são indicados para esses tipos de dentes inclinados, né? Costuma ser os molares. E o de Robenico, o grampo... Fala, Adri, pode falar. Você vai perguntar agora a indicação desses ação de ponta, tipo, dente isolado? Não, o grampo de ação de ponta é indicado no extremo livre. Essa é a indicação dele. Classe 1 e classe 2. Entendeu? Em os outros, classe 3, classe 4, a gente utiliza o grampo circunferencial, que aí é os que eu estou dando as indicações aqui. Pode explicar por que a C está certa? A C. Somente sua porção retentiva, isso mesmo. Como a Beatriz falou, né? Se ele cruzar o equador protético, vai ficar como um braço de oposição. E aí o que toca a zona nessa zona de retenção é somente a parte flexível. É a única função dele, reter, entendeu? Se passar disso, ele vai estabilizar. Eu tenho uma dúvida que é sobre o braço de oposição desses de ação de ponta. Eles são sempre na oclusal ou não? Tá falando na região lingual, no caso. Isso. O palatino. A princípio, sim. Existem alguns casos bem específicos que a gente pode inverter. A ação de ponta ficar na lingual e a ação de oposição ficar na vestibular. Tipo assim, sempre estaria incorreto esse item. Porque existem esses casos específicos que a gente pode inverter. Entendi.
porque tem uma questão que eu vi que falava sobre isso. Aí falava também, eu não sei qual é o item correto, na verdade. E aí falava que esse item que sempre precisa de um grampo ou braço de oposição pela palatina. Não, sempre não. Existem exceções. Eu posso até mandar lá no grupo depois, de PPR, a exceção. Tem essa exceção no PDF que o professor Marcelo mandou. Aquele PDF seria bom vocês olharem, porque ele tira 2 a 3 questões ali. Descritivas ou de marcar. Ele envia justamente para isso, para quem lê acertar na prova. Quem não lê, perde 2 ou 3 questões. Mais alguma outra dúvida? Certo. Item 10. Analisa as afirmativas sobre os preparos protéticos dos dentes pilares de uma PPR. Quando indicado uma PPR, por ser o seu campo de aplicação muito extenso, o profissional depara-se com diversas situações que dificilmente se repetem de paciente para paciente, variando em função dos espaços protéticos presentes e dos dentes remanescentes que servirão como elementos de suporte. 2. As famosas próteses removíveis pela técnica MATL, que é moldeira, alginato, telefone e laboratório, não deverão fazer parte de um correto planejamento, pois cabe ao cirurgião dentista elaborar e realizar o plano reabilitador, o desenho da prótese, o local e a forma de confecção dos nichos ou encaixes, assim como o tipo de grampos de retenção para os dentes de suporte. O dentista deverá ser, ao mesmo tempo, item 3, o idealizador, o construtor e o orientador do trabalho protético. Quais estão corretos? Apenas a primeira, apenas a segunda, apenas a terceira, ou 1, 2 e 3? Travou só um pouquinho, mas espera que a gente leu. A questão travou. Não escutaram nada? Não, a gente escutou, mas é como travou, aí eu vou só terminar de ler aqui rapidinho. Certo. Qual item está correto? Alguém responde ou chuta aí? Eu acho que é só o 2. Eu acho que é só o 1, não? Eu também Todos acho os que é. itens estão corretos, pessoal. Todos? Uhum. Construtor? Então é isso, mano. O protético entra onde? A prótese removível não deve fazer parte? Ó, o dentista deve ser, ao mesmo tempo, o idealizador, o construtor e o orientador do trabalho. Você moldar, planejar, enviar para o laboratório faz parte de construir, entendeu? É uma Muito amigo, pelo amor de Deus. É assim na prova, na vida real também? É loucura, viu, mano? Mas porque a construção em tese é o laboratório que faz, né, não? Matou, se for é pegadinha isso aí, matou forte. Essa seria uma pegadinha. E o item 2, por que ele está correto? Porque a gente não pode designar o laboratório as etapas clínicas, por exemplo, planejamento, a confecção a moldagem, a confecção do nisso. Basicamente, moldar e enviar, esperar ele planejar e devolver. A gente fazer só a moldagem e a instalação, entendeu? Ei, me explica Não é, repete os dois. o que é essa técnica? MATL? Moldeira, alginato, telefone, laboratório. Aí significa a pessoa fazer diretamente com o protético? Seria isso. Você molda, vaza o gesso, envia para o laboratório e ele já envia a peça protética. Pronto. Sim, sim. Por que telefone? Não entendi. Telefone, mano. Tu liga pro protético, manda ele fazer. Isso mesmo. Por exemplo, esse item 2 aí tem no PDF que o professor Marcelo mandou. Não sei se alguém chegou a ler. É um item tirado de lá. Alguma outra dúvida nessa questão? Acho que não, né? 11. Quais são os formatos e as dimensões ideais para o apoio oclusal? A.
forma arredondada com 1/4 da distância mesodistal e vestíbulo lingual. B, forma triangular com 1/4 das distâncias mesodistal e vestíbulo lingual. C, forma arredondada com 1/3 das distâncias mesodistal e vestíbulo lingual. E D, forma triangular com 1/3 das distâncias mesodistal e vestíbulo lingual. Qual item está correto? D. Não é triângulo arredondado, não. Nenhum, porque é triângulo arredondado, exatamente. Matou, Adriano. Pois é. É triângulo arredondado. Anula. O item D é o correto. É realmente triângulo arredondado. Você tem ali uma broca de tronco cônico invertida, que é a 2130, a 2131, que aí a base da broca vai estar para face ocluso proximal e o centro para oclusal. Eu vou mandar aí no chat, conseguir acesso aqui, um resumo sobre essas características do nicho. Que aí é para vocês... E eu não sei se vai ter questão de todos eles, né? Do nicho, do slice, enfim. Aquelas coisas. Depois vocês podem falar quais são as brocas utilizadas para cada um, por favor, porque eu não lembro se ele falou. Aqui vai cair com certeza a 2130, porque ela foi meio que criada pelo professor Marcelo, quando ele estava lá na USP, junto com o professor orientador dele. Então é por isso que ele gosta bastante dela, de cobrar ela na clínica, cobrar na prova. E aí mas as outras, tipo aquela do slice lá, enfim. Essa também? Não, não é essa. A do slice você pode fazer com uma tronco cônica, cilíndrica mesmo. Ah, tá. E a do... Já a do dimple é a com 1014 ou 1015, que tem que ser uma ponta esférica. Entendi. E a outra é a ponta de lápis, né? A ponta de lápis seria o polimento, acabamento. Mas é do plano guia, 2130, que é para fazer o apoio, o nicho. Do plano guia, na verdade. Não é a ponta de lápis, não? Ah, sim, do plano guia, isso mesmo. É porque também tem ponta de lápis para polir, que é a 2130F e 2131F. Entendi. Tá certo. Obrigada. Eu mandei no chat para vocês darem uma olhada. Se quiserem repassar no grupo. Mais alguma outra dúvida sobre isso? Questão 12, né? O que são dimples? A. Tipos de apoio. B. Grampos de retenção. C. Desgastes realizados nos dentes pilares. Ou D. Coroas protéticas. Qual o item correto? C. Pra mim, é o único que faz sentido, né? Mas, enfim. Sim, está correto mesmo. E aí, os desgastes dentários têm dois diferentes, né? Os slices e os dimples. O dimple, como tinham perguntado anteriormente, ele vai ser um desgaste em forma de concavidade ou canaleta, realizado ali na região cervical da coroa e preparado com a ponta esférica, 1014 ou 1015, que aí é para ter retenção, ok? Na ponta do grampo. Já o slice, ele é um desgaste ali no esmalte superficial, apenas para retirar quando se tem bastante retenção. No caso, por exemplo, de dentes molares bastante inclinados, a gente vai ter ali, por exemplo, uma cúspide interferindo bastante no assentamento da prótese. Então, vai ser necessário realizar esse desgaste, que chama de slice. Entenderam? E os tipos de apoio, vocês sabem quais são? Eu não. Nós temos os apoios oclusal, lingual e incisal. Ah, tá. Aqueles lá, né? Isso. Tá. E as funções do apoio, a Clara já disse. Vocês sabem quais são? É uma pergunta que sempre cai. Estabilizar e suporte. Isso. Estabilizar e permitir que não tenha movimentações ocluso-gengival. Bom, ele vai dar o suporte, porque senão a prótese vai intruir, vai ter o movimento de intrusão. E, além disso, a função principal dele é transmitir as forças paralelas ao longo do eixo do dente.
porque no ligamento periodontal, as linhas são oblíquas, 80% delas. Então, caso a gente não tenha essa transmissão de forças paralelas ao longo eixo do dente, a gente vai ter um trauma ali no ligamento periodontal, levando à mobilidade dentária. Então, saber a função, o tipo de apoios é bastante importante, porque sempre cai na prova. Esse negócio do tipo de apoio é a mesma coisa, tipo, o nicho tem os 3 tipos, né? Incisal, oclusal e lingual. Aí o apoio também é a mesma coisa, né? Os 3 tipos. Porque Isso. fica nesse local. Isso. Tá. Mais alguma outra pergunta, alguma dúvida em relação a isso? Preparos protéticos? Pode passar. Oi, gente. Agora eu vou continuar. Tá quase acabando, tá? A 13ª questão, ele fala da placa lingual. E aí ela pergunta quais são as indicações, exceto, né? Ele quer o item errado. O item A, ele fala quando ela não é indicada quando o sulco alveolar lingual se aproximar da crista marginal, permitindo a utilização de uma barra lingual. B, ela é indicada em classes 1, em que o rebordo alveolar sofreu reabsorção vertical muito acentuada e, portanto, não tem condições de oferecer resistência mínima aos movimentos de rotação horizontal da base da PPR. Item C, para possibilitar a utilização de dentes periodontalmente enfraquecidos, como se fossem um grupo a fim de proporcionar suporte para a prótese com extremidade livre. Ou D, quando a substituição de um ou mais dentes incisivos for facilitada pela adição de um dispositivo de retenção dentária já acoplado à placa. Alguém saberia qual seria a resposta? Eu ia de A. Mais alguém? Então, gente, ela é um pouco confusa, porque ela dá muitos exemplos, né, de indicações que a placa lingual pode ser utilizada, e a resposta certa é realmente a A, pode passar, claro. É a A, porque ela vai ser indicada quando tem, né, esse sulco alveolar se aproxima da crista marginal, só que nessa condição ela não permite a utilização de uma barra lingual. A barra lingual, ela tem uma extensão maior, ela é como se fosse uma maiorzinha. Ela tem que ter um espaço naquela região para que ela seja colocada. Se o sulco alveolar for muito próximo da crista marginal do dente, não vai ficar confortável, não vai se adaptar adequadamente, e por isso que esse item está errado, quando ele fala dessa parte da barra lingual. O item B, ele é correto, porque em classes 1, né, que é uma área que geralmente tem pouca estabilidade, pelo fato de ter 2 extremos livres, que ele fala, né, que o rebordo alveolar sofre reabsorção vertical muito acentuada, e nesse caso específico que ele fala, né, e não tem condições de oferecer resistência mínima, que é o que eu tinha falado, né, e aí vai evitar esses movimentos de rotação horizontal da prótese. No item C, ele fala que ela é indicada, a placa, para possibilitar a utilização de dentes periodontalmente enfraquecidos, ou seja, que poderiam ser dentes com mobilidades, para elas ter mais um suporte para aqueles dentes que estão mole, né? E o item D, quando não tem um dente anterior, e essa placa ela pode ser utilizada quando ela se liga diretamente com esse dente que vai ser o da prótese, que vai substituir esse dente que está faltando. Vocês estão entendendo? Achei muito difícil. Mas eu entendi essa. Ele bota barra e placa. A barra. Eu não entendi, não, essa. A barra, ela requer uma área maior. Ela é tipo. Ela requer uma área maior do que a placa, entendeu? Por isso que ela precisa ter um espaço maiorzinho, não pode ser tão próximo o alvéolo da crista. A placa lingual, mesmo chapeado lingual, né? Exatamente. A barra, ela vai ficar só naquela parte ali do alvéolo. Ela não vai ficar em toda a extensão da arcada, entendeu? Como se fosse assim. A placa, ela tem uma extensão maior
Só que, tipo assim, ela não fica só concentrada naquele local perto do alvéolo. E a barra não, ela fica. Então, já que ela requer, o principal espaço que ela ocupa é lá. Então, já que não tem um espaço certo, não tem um espaço suficiente para ela, é por isso que esse item está errado, entendeu? Porque ele confunde, ele fala de placa lingual no título da questão, e no item ele está com barra lingual, entendeu? É só esse finalzinho da barra lingual que está errado. Será que todos estão conseguindo visualizar a diferença da placa e da barra? Ou... Eu entendi essa diferença, mas eu não entendi. Quando o sulco alveolar ele é muito próximo, eu não vou usar, não é a placa, não? Por isso que tá errado? Esse sulco alveolar aí é sinônimo de fundo de sulco, né? É como se fosse o soalho alto. Se o soalho está se aproximando da crista dos dentes, né? Crista marginal, aí a gente vai precisar de uma placa. Ah, tá. Porque não aí, é a barra que usa. A barra precisa ficar lá embaixo. Se a pessoa não tem isso lá embaixo, porque o soalho dela é alto demais, a gente vai colocar a placa que vai subir mais, né? Vai pegar ali a palatina, a lingual, né? Dos dentes. Mas então, exatamente. Então, Júlia, você está falando que vai se usar a placa. Realmente vai usar a placa, entendeu? Só que ele diz permitindo a utilização de uma barra. Não é a placa, entendeu? Entendi. Então, o correto seria que a placa é utilizada quando o sulco alveolar se aproxima da crista marginal. Isso. Entendi. Bia, tem dúvida? Essa questão dos dentes periodontalmente enfraquecidos, ele se aplica tanto à barra quanto à placa, então? Sim. Tá. Mas o fato da barra, como a Clara falou, é quando o rebó é aquela parte do fundo de sulco. Tipo assim, se o dente ele está periodontalmente afetado, ele pode estar mole, vamos supor, e aquela barra que está mais próxima, a barra vai estar praticamente em contato com esses dentes, entendeu? Ela vai estar dando um suporte maior para elas do que a placa, porque a placa ela se distende mais no assoalho. E a barra não, ela fica mais próxima, entendeu? Eu achava que era o contrário, porque se a placa é o mesmo chapeado, então ela segura os dentes com mobilidade. Eu tinha entendido que o chapeado, né, a barra, ele estabiliza os dentes anteriores com problemas periodontais. O chapeado é a placa, né? Isso. Então é isso. A placa tem a indicação de possibilitar a utilização em dentes enfraquecidos. Eu confundi os nomes. Mas a questão não fala da placa? A placa é o mesmo chapeado. Disfarça, meu Deus. É porque é muito nome parecido, né? Tá certo, foi mal. Pronto. É confuso mesmo, de verdade. Alguém mais tem alguma dúvida? A minha dúvida é só que se o dente não tá periodonticamente saudável, eu posso botar um PPR mesmo assim? Pois é, exatamente, né? Eu também, quando eu li essa questão, eu também pensei nisso, né? Mas eu acredito que seja dentes que não tinham necessidade de... Que eu acho que seria uma perda grande, né? Se fossem extraídos, não sei. E também porque vocês vão ver depois que tem a síndrome de Kelly e outras questões mais, que quando a gente perde os dentes posteriores, né, os molares, a gente vai deixar carga demais nos dentes anteriores e às vezes isso faz com que o periodonto seja prejudicado. E aí o dente ele vai começar a ter uma extrusão em leque. Para evitar isso, ou então para já como se fosse, né, atenuar, aí a gente precisa colocar a reposição de dentes. Se vai ser com implante, se vai ser com PPR, assim, importa, óbvio, né? Mas é melhor ter uma PPR do que não ter nada. Porque isso aí se não tiver nada, a força só vai ser distribuída nos anteriores. Pois é, para evitar... tipo assim, talvez seja uma situação ruim, mas para evitar outro pior. Eu penso assim. Mais alguma dúvida? Pode passar agora. Questão 14. São características, funções do apoio oclusal das próteses faciais removíveis, com exceção de... Ele também quer errado. Atua como elemento importante na estabilização do dente pilar, nos sentidos gengivo-oclusal e vestíbulo-palatino. Ela suporta e estabiliza a prótese no sentido ocluso-gengival. Ela evita, durante a mastigação, a ação de esmagamento, que poderia ser exercida pela cela sobre os tecidos gengivais próximos aos dentes pilares, ou a sua localização e forma devem proporcionar a transmissão da força mastigatória
pelo longo eixo do dente pilar. Vocês acham que qual que está errado? Olha mesmo, eu acho que é A. Acho que eu também ia de A. Exatamente, é A mesmo. Porque o item B, meio que ele fala mais ou menos a mesma coisa, né? Desse sentido ocluso gengival, que fala no item A. Ele não vai atuar nesse sentido gengivo-oclusal, que não está grifado aí. Ele vai atuar nesse sentido contrário, ocluso gengival, da região da oclusão para a gengiva e não da gengiva para a região oclusal. E também não vai atuar no sentido vestíbulo palatino. Esse é o erro desse item. Os demais itens estão certos. Podem falar. Esse que atua no sentido gengivo-oclusal seria o grampo, né? Isso, que ele vai atuar, o grampo de retenção e tal. Exatamente. Mais alguma dúvida? Então, acho que pode passar. Questão 15. O que determina a classificação de Kennedy é a presença ou a ausência de dente pilar uni ou bilateral na região posterior do arco. Nesse sentido, ordene as colunas. Aqui é questão clássica de classificação que sempre cai, assim, essas coluninhas que ele pede para você correlacionar. E aí ele pede, o primeiro item, né? Exibe uma área dêntula bilateral localizada anteriormente aos dentes remanescentes e cruzando a linha média. Qual seria essa classe? Vocês sabem? 4. É 4, né? Ouvi bem 4. baixinho. Isso, porque ele está falando que cruza a linha média e essa área dêntula é bilateral anterior a esses dentes posteriores. Então, é classe 4. Pronto, pode deixar aí. Apresenta uma única área dêntula localizada posteriormente aos dentes remanescentes. Seria a classe 2, né? E aqui eu coloquei 4 imagens para ilustrar, que vocês já devem estar craques nisso. A classe 4, que seria essa última imagem, ela ilustra bastante esse item, esse primeiro item que eu li. Já o segundo item, a classe 2, que seria a segunda imagem, que é uma única área dêntula, né, posterior. O terceiro, representada por uma área dêntula unilateral, com dentes localizados anterior e posteriormente a essa área. Isso aqui seria uma classe 3, que é essa terceira imagem. Não, essa terceira imagem, ela não é extremo livre, do lado direito, né, da arcada. Ela não tem extremo livre, ela tem um dentezinho lá atrás que torna ela uma classe 3. E a classe 1, que ela é caracterizada por áreas edêntulas bilaterais localizadas posteriormente aos dentes remanescentes. Essa questão é muito importante para que vocês... eu sei que vocês têm mais ou menos uma noção do que seria a classe 1, 2, 3 e 4, só que tem a definiçãozinha certinha delas, que sempre é essas frasezinhas falando quais são os dentes que estão faltando, se está mais anterior, posterior, se cruza a linha média. Então, é importante, assim, vocês darem uma olhada para ver mais esses conceitozinhos que geralmente caem. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida quando na classe 4 vira extremo invertido, uma coisa assim, não lembro ao certo como é que é o termo. A classe 4, tu falou? Não escutei direito. Sim, não, a classe 4 vira classe... Uma classe 1 invertida. Eu acho que é isso. Tem, né? Eu não tenho imagem, mas é como se a classe 4 é quando ela não tem os dentes anteriores. A classe 4 invertida é quando ela é tão ampla, tipo assim, ela não tem muitos dentes anteriores, entendeu? Ela tem poucos dentes posteriores e os anteriores estão, na sua grande maioria, ausentes. Aí, uma classe 1, tu imagina o quê? Que tem uma grande perda de dentes posteriores. A classe 1 invertida, que é quase uma classe 4, seria quando tem a falta de muitos dentes anteriores. Entendeu? É tipo assim, é o raciocínio, essa denominação de classe, que ela é quase uma classe 1 modificada, é que a classe 1 ela tem falta de muitos dentes posteriores e a classe 4, eu não lembro o termo que chamam, classe 4 extensa, não lembro.
Ampla. Ué. Aí é quando os dentes anteriores, eles meio que têm um extremo livre na parte anterior. Tu consegue entender? Só que não é chamado de extremo livre. É como se fosse assim, quando eu vou planejar, por essa imagem mesmo, né? Quando eu vou planejar uma classe 1, eu imagino assim, que o minha braço de potência, que vocês vão ver na frente, tipo assim, todo movimento indesejado, tudo que ele vai movimentar que eu não quero, né, que vai ficar desadaptado, vai ser na região posterior, que não tem dente. Na região anterior vai ser o meu braço de resistência, eu vou colocar os grampos, né, vai ser resistência a esses movimentos indesejados. Numa classe 4 ampla, que não é esse exemplo da foto, é tipo se tivesse só esses 2 molares aqui, só esses 2 molares desse lado e esses 2 desse outro, e tudo isso de ausência dentária. Aí ia ser um planejamento ao contrário, toda a parte da frente, ao contrário da classe 1, toda a parte da frente ia me provocar movimentações desejadas e a parte de trás ia ser a minha resistência. Então, o planejamento que eu faço aqui na classe 1, eu iria fazer o contrário nesse daqui. Na hora de antagonizar essas forças. É todo ao contrário, porque um é todo na posterior, o outro é todo na anterior. Entendi, mais ou menos. Não é que ele vai ser de fato uma classe 1 ao contrário, mas ele vai funcionar como se fosse uma classe 1 ao contrário. Vocês vão ver, por exemplo, que na classe 1, né, a gente vai colocar os apoios. Vocês já viram isso na mesial ou na distal dos dentes pilares? Não viram ainda, né? Não. Mesial, não. Isso, na mesial. Aí na classe 4 ampla, a gente já vai colocar na distal. Entendeu? Ela vai funcionar como se fosse um extremo livre na frente. A Sara está perguntando, pedindo para explicar prótese, né? Dento suportada e dento muco suportada, né? Pronto. Quer explicar, Jennifer? Se você quiser falar, pode falar, fica à vontade. Pronto. A prótese, né, a PPR, ela pode ser dividida nessas duas classificações. Dento suportada, que é a mais favorável, ou a dento muco suportada. Essa divisão é principalmente importante nessa parte do planejamento, porque a dento suportada, ela vai ser de melhor prognóstico, vai precisar de menos ajustes, por isso é importante a gente classificar. Quais seriam as classes que são dento suportadas? Que tem dente de um lado e do outro, vizinho ao espaço protético. Então, é classe 3, que tem dente aqui e aqui, e classe 4, tem dente dos dois lados, né? Tem os pilares diretos dos dois lados. E a dentomuco suportada é quando é dente de um lado e mucosa do outro, na outra extremidade. É dentomuco, porque a prótese, ela vai se reter, né? Se estabilizar, se suportar, né? Nos dentes, mas também nessa mucosa. A célula, né? A célula vai ter um formato assim de suporte nessa mucosa. Aí, então, as dentomuco suportadas são a classe 1 e classe 2. Aí tem uma diferençazinha, não sei se vocês viram, na maneira em que as forças vão ser transmitidas. Quando a força é transmitida, quando o paciente morder aqui no dente artificial, numa dentosuportada, como é uma classe 3 e classe 4, a força que vai ser feita aqui, ela vai ser distribuída diretamente para esses dois dentes pilares, e vai ser distribuída, por sua vez, né, dos dentes para o ligamento periodontal, porque são dentes naturais. E depois vai ser transmitido do ligamento periodontal para o osso alveolar. Entendeu? Vai ser do dente para o ligamento periodontal para o osso alveolar. Quando é uma classe 1 ou uma classe 2, que é dentomuco suportada, a força da mastigação ela vai ser transmitida de duas formas. Essa forma que vai ser igual a daqui, né? Que vai ser por esse dente pilar, aí vai passar para o ligamento periodontal e depois para o osso alveolar, né? Em camadas. E também vai ser distribuída aqui na fibra mucosa, que aqui vai ser cheio de dente artificial. O paciente vai morder diretamente aqui, encostando, entre aspas, né, na fibra mucosa. Por que eu digo encostando? Porque é só um íntimo contato, não existe uma pressão. A prótese não aperta a fibra mucosa do paciente, ela apenas encosta suavemente, né? Aí, beleza, como é que vai ser a transmissão da força aqui na fibra mucosa? Vai ser do dente artificial para a fibra mucosa e da fibra mucosa para o osso alveolar. Então, vai ter as duas formas, porque é dento e muco suportada. Enquanto que aqui, na classe 3 e 4, vai ser só aquela primeira. Era essa a pergunta? Era. Aí o Pedro está perguntando a muco suportada.
A mucosuportada é a prótese total, que ela não tem dente mais, é só mucosa. Aí vai ser transmitida da fibromucosa para o osso alveolar. Dente artificial, fibromucosa, osso alveolar. Isso. Mais alguma dúvida, gente? Acho que pode passar, claro. Mas a gente colocou mais uma questão de moldagem. Quando o professor Matson ainda estava, ele sempre colocava essa pergunta. E ele colocava como uma pegadinha, porque ele bota vários conceitos que, na verdade, são sinônimos, entendeu? E, assim, eu vou ler. Ele pede para associar as colunas, né? O item 1. A moldagem realizada previamente aos preparos específicos. Ela servirá para o delineamento e planejamento da PPR. Quais seriam desses itens lá embaixo que tem, né? Essas moldagens, vocês acham que seriam qual? Essa definição do item 1? Anatômica, preliminar e de estudo. De estudo. Exatamente, entendeu? Era essa pegadinha que você poderia pensar, tem três tipos de moldagem falando do mesmo item, mas é exatamente isso. Pronto, exatamente isso, Luana. Pode passar aí o slide, claro, por favor. Eu coloquei, ó. Passou? Não. Foi. Ó, a moldagem anatômica é a mesma coisa que a moldagem preliminar, que a moldagem de estudo. São sinônimos. É a mesma ação que você vai fazer. E o item 2. A moldagem realizada após os preparos específicos. Ela deve ser o máximo possível fidedigno, pois a PPR vai ser confeccionada a partir dela. Seria qual essa? Seria a moldagem... É de trabalho, né? Isso, de trabalho ou definitiva. Boca fechada, né? Definitiva, verdade. Definitiva. Seria, também essa boca fechada é aquela funcional que a Clara Qual a diferença de boca fechada e boca aberta? É porque a boca fechada, a funcional, tu vai ver a DVO, tu vai ver como é que chama? Esqueci o nome. A oclusão, entendeu? Do paciente, tu vai medir como se fosse o GIG. É diferente. Tipo assim, a moldagem anatômica, quando tu faz com a Ginaldo, tu faz primeiro da arcada superior, e depois da arcada inferior. Tu não faz as duas simultaneamente, entendeu? E já na moldagem funcional, tu faz com as duas arcadas mordendo, entendeu? Por isso que vem esse nome boca fechada. Pois é. Aí, então, ficaria, né? O item seria o D, que seria justamente... e o item 3, eu não li. A moldagem realizada em PPRs mucosuportadas, já com a base metálica da PPR, para garantir a máxima adaptação da PPR com o rebolo. Essa definição seria a definição da moldagem funcional, que, como a Clara falou, depois que é feita a estrutura metálica, e aí faz essa moldagem funcional. E aí mesmo, os dois nomes que se dá é essa moldagem de boca fechada, de DVO, ou funcional, que também são sinônimos, esses 3 termos. Alguma dúvida? Pode passar. Alguma dúvida? Tá com dúvida, Jaqueline? Deu certo? Deu certo. Tá. O apoio é uma projeção de metal concebida para controlar o assentamento de uma prótese parcial removível quando ela é posicionada na boca. Durante o planejamento de um aparelho protético, os apoios são projetados para: item A, evitar que a prótese se movimente na direção gengival, que poderia causar excesso de tensão no dente de apoio. Item B, ocorrer distribuição das cargas oclusais em um único dente na prótese parcial removível. Item C, servir de apoio dentro de uma região não preparada da superfície oclusal ou lingual do dente. Item D, transmitir tensões através do cíngulo do dente, mesmo situando-se em uma área de grande visibilidade. E o item E, que a sua presença na superfície oclusal facilite a passagem de resíduos alimentares entre o dente de apoio e o retentor. Alguém consegue me dizer qual a resposta? Isso. Exatamente, o item A. Pode passar, Clara.
Aí aqui, ó, o item A, né? Evitar essa função do apoio, evitar que a prótese se movimente na direção gengival, que poderia causar essa tensão. Por que o item B está errado? Porque essa distribuição não vai ocorrer unicamente em um único dente da prótese facial removível. Ela não vai, aqui no item C, né, servir de apoio dentro de uma região não preparada. Não, ela é preparada, né, a confecção dos nichos que vão receber os apoios. O item D não é para transmitir tensões através do símbolo. E o item E não é para facilitar essa passagem de resíduos alimentares, né, porque isso acometeria no acúmulo de biofilme e tal, que não seria bom para o paciente. E é isso. Tem mais alguma dúvida, gente? Acho que foi de boa. Pode passar, Clara. É a última questão, tá, gente? Para a confecção de uma prótese facial removível, a comunicação CD é cirurgião dentista e TPD é o técnico, é o protesista, né? Protético. É importante para que se consiga um bom resultado. Em relação à classificação dos edêntulos faciais, marca a alternativa correta. E essa questão aqui, novamente, sempre falando da classificação, né? A classe 1 de Kennedy é representada por áreas edêntulas unilaterais, localizadas anteriormente aos dentes remanescentes. A classe 4, ela é representada por áreas edêntulas bilaterais, localizadas anteriormente aos dentes remanescentes e cruzando a linha média. E a classe 3 de Kennedy é representada por áreas edêntulas bilaterais, localizadas posteriormente aos dentes remanescentes. E a classe 2, ela é representada por áreas edêntulas bilaterais, localizadas posteriormente aos dentes remanescentes. Isso, exatamente. Vocês estão respondendo aí no chat que eu estou vendo. E tem B. É mesmo só para vocês se familiarizarem com esses conceitos, de que uma fala que é anteriormente, a outra fala que é posteriormente. A gente trouxe mais essas questões assim, de classificação. E é isso, gente. Essa foi a monitoria. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar. É Jennifer, né? Em relação à prova, ela coloca como? Metade aberta, metade fechada? Na minha, que eu me lembro, na nossa, né, Clara, a maioria foi objetiva, era questão fechada, mas tinha, não lembro quantas, mas eram poucas abertas. E as abertas eram bem diretas. Os professores gostam de resposta de uma linha, sabe? Tipo, tinha uma aberta de classificação, aí você colocava só classe tal, mod tal. Não precisava ficar escrevendo, não. Tinha de grampo também, que ela colocou, tipo, uma imagem do grampo e você tinha que dizer qual era. Isso. Isso, é bem simples, assim, as abertas realmente ela pergunta o que é isso, é tipo isso, não é nada assim, descreva tal coisa. Vocês vão mandar esses slides? Podemos mandar um slide. E eu também estou gravando. Obrigada. Tchau, gente, obrigada. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, Clarinha, obrigada.